Bondade de um Goblin Parte 2. A chuva começou a cair. No início, suas gotas eram leves e fugazes. Mas logo se intensificaram e inundaram os pequenos riachos que desciam das montanhas, além de encher rapidamente todas as bacias locais. Parece que vai durar um pouco. Saidin finalmente soltou um suspiro depois de olhar para a chuva por um longo tempo. Ele estava preocupado. O que poderia dizer para a mulher em repouso atrás dele? Que desculpas poderiam soar suficientemente plausíveis para impedi-la de matá-lo? Para um cavaleiro altamente qualificado como ela, que tinha o objetivo de se tornar uma pessoa do nível altíssimo, bastaria apenas um soco para extinguir a existência de um simples goblin de nível baixo. Mas ele não podia continuar se preocupando e agonizando por mais tempo. Mesmo não tendo passado 1 hora desde o tratamento. Qin Yuhin soltou gemidos suaves, como se pudesse recuperar a consciência a qualquer momento. O lamentável Goblin quase saltou devido ao gemido repentino e correu apressadamente para o lado da mulher. Você é? Um pensamento repentino surgiu em sua cabeça, impedindo que suas palavras saíssem. Um Goblin não deveria conhecer a língua humana. Tendo pensado um pouco nisso, ele sabia que não poderia fazer nada a respeito. Realmente, um Goblin comum não deveria salvar um humano. Os Goblins, geralmente famintos, não seriam exigentes quando se tratava de encher a barriga. Sacudindo de um lado para o outro, lutando contra várias dores e feridas. Qin Yuhin finalmente abriu os olhos. Ela podia ver o teto de pedra através de suas pálpebras sonolentas e pesadas. Observando silenciosamente o teto desconhecido por um breve momento, subitamente sentou-se, com a velocidade de um raio. Infelizmente, sua ação fez com que seu corpo, ainda não cicatrizado, fizesse-a gritar de agonia. Ela torceu o rosto e acariciou seu abdômen que tinha sido rasgado há pouco mais de meia hora. Mas foi bastante estranho. Era definitivamente verdade que as garras de um tigre dentes de sabre tinham arrancado um pedaço de sua barriga. A horrível dor remanescente também era muito real. Mas seu abdômen parecia estar muito bem ao toque, como se não houvesse nada de errado. Como você está se sentindo? Do nada, ela escutou a voz de um homem. Yuhin soltou um suspiro aliviado e virou-se para a fonte da voz. No momento crítico, vendo que os outros não estavam fazendo nada por algum motivo, usou um teleporte extra, que tinha para casos de emergência. Mas isso acabou enviando-a para um lugar errado. Ela chegou a pensar que iria morrer. Mas, felizmente, aconteceu de alguém ter passado e... eu sou. Um Goblin estava ali. Não era apenas isso. Ele falava a língua humana. Em coreano. Perfeitamente. Ela ia se levantar e oferecer uma reverência de gratidão ao seu benfeitor. Mas agora, parecia que sua cabeça tinha ficado completamente vazia. O Goblin diante dela continuou tagarelando sobre algo. Mas foi impossível escutar qualquer coisa. Não. Seu cérebro negou as informações. O que? Que infernos! Pensando que ainda estava sofrendo efeitos posteriores devido ao trauma. Fechou os olhos profundamente e voltou a abri-los. Mas era tudo igual a antes. Ela esfregou os olhos e encarou novamente. Não importa o que. A situação permanecia a mesma. Que inferno!
Estou ficando louca? Incapaz de se segurar, ela cuspiu essas palavras. Não. Eu sou real. Saidin também ficou um pouco frustrado. Isso era porque os goblins infelizmente tinham habilidades realmente ruins para completar sentenças decentes. Mesmo os traços mais indesejáveis e inúteis estavam começando a parecer com a coisa real. Vá. Realmente falou. Talvez eu já esteja morta? Yu-Hin cobriu o rosto com as duas mãos e deitou na cama de pedra. Demorou muito tempo até que pudesse aceitar sua situação atual. Saidin fez o melhor que pôde para convencer Yu-Hin, enfrentando seus olhares incrédulos. Um erro. Apenas um. E ele seria esmagado em um segundo. A história de Saidin foi simples, mas plausível. A história de que era diferente, mais esperto que os outros goblins desde que nasceu e, depois de crescer desiludido devido aos atos traiçoeiros dos goblins, fugiu. Então conheceu um caçador e, embora de forma imperfeita, aprendeu a falar a língua e a agir como seres humanos. Claro! O caçador encontrou seu fim em um infeliz incidente depois de algum tempo. Não era uma história realmente ruim. Existiam falhas nela. Mas, felizmente, Qin Yu-Hin não suspeitou muito de suas palavras. Ela estava propícia a acreditar em parte porque, independente de ser um goblin ou não, ele ainda era seu salvador. E também porque não se sabia como vários monstros passavam seu dia a dia. Afinal, se houvesse um monstro capaz de assumir uma forma humana, então certamente devia haver algum monstro capaz de falar como os humanos. Então foi isso que aconteceu. Independentemente. Obrigada por me salvar. De forma mais relaxada, Yu-Hin gentilmente coçou a cabeça do goblin enquanto sorria suavemente. Mesmo sendo um gesto gentil, o corpo de Saidin ficou duro. Achando isso engraçado, ela riu um pouco mais. Haha. Você é realmente estranho. Euk. Sua condição corporal ainda não permitia que risse muito. Ela teve que agarrar seu abdômen enquanto seu rosto se contorcia devido às pontadas de dor. Saidin rapidamente deu-lhe outra poção que já tinha preparada, para suprimir a dor e curar as feridas. Eu deveria beber isso? Vendo Saidin acenar com a cabeça, Yu-Hin sorriu e tomou um grande gole da poção. Vá. Yu-Hin soltou um suspiro devido à agradável surpresa quase no mesmo momento. Como um milagre, toda sua dor simplesmente desapareceu. Como se não passasse de mentira. Você tem algumas habilidades incríveis, não é? Ela sorriu brilhantemente e voltou a esfregar a cabeça do goblin diante dela. Parecia que esse garotinho tinha gostado disso. Pelo menos em sua mente. Obrigado. Realmente. Realmente obrigado. Eu fiz isso por você. Para os cavaleiros que constantemente lutavam contra monstros. Goblins não eram nada mais do que um monte de lembranças ruins que logo seriam esquecidas. Venenos e maldições eram dois dos principais problemas para os cavaleiros humanos lidarem, visto que não tinham resistência a isso. E, claro, as aparências horríveis dos goblins só aumentavam as impressões negativas. Mas agora, para Qin Yu-Hin, o fato era que uma forma de vida pouco conhecida, como um goblin, estava parada diante dela. Este goblin, que possuía uma inteligência avançada, era inesperadamente gentil. E ela também achou-o muito fofo.
Ah! Quando ela distraidamente esfregou a cabeça do Goblin. A pulseira firmemente enrolada em seu braço começou a vibrar. Parecia que a ordem estava convocando-a. Rapidamente. Era provável que tivessem tentado contatá-la depois de não ter retornado após finalizar sua missão. Ah, é? Minha tarefa? Sua missão. Infelizmente foi um fracasso. Além disso, poderia ter se encontrado com uma morte indescritivelmente sangrenta também. Mas graças à sua sorte que desafiava os céus, conheceu este Goblin e foi capaz de mudar o destino. E agora? Esse encontro deu-lhe uma chance. Uma investigação detalhada vai encontrar a evidência deixada para trás por aqueles que sumiram com pergaminhos de transporte. E os 2 cavaleiros que me empurraram para uma situação de morte certa e escaparam sozinhos. E o John e o Ikin Sarang. Não. Eu devo supor que toda a segunda equipe esteja envolvida. Em pouco mais de 2 anos. O pai de Kim Il-rin, Kim Il-suk, teria que renunciar à posição de mestre da Ordem de Cavaleiros após seu mandato terminar. E o favorito para ocupar a posição não era o atual vice-mestre da Ordem, Oh Jong-hyuk, mas sim Kim Il-rin. A situação vigente estava no ponto em que 2 lados opostos, um apoiando Il-rin e outro insatisfeito vice-mestre, estavam envolvidos em lutas sombrias pelo poder. E o que aconteceu com ela hoje poderia ser melhor descrito como um resultado dessas lutas. Ela pensou, com raiva, que tinham se rebaixado a um nível tão baixo quanto o de animais devido à sua cerimônia de avanço que estava chegando. Seria no próximo mês. E o Rin acabou rangendo os dentes. Aqueles 6 bastardos que tinham a abandonado em frente à caverna de um tigre dentes de sabre de 40 anos. Uma criatura tão forte que até um cavaleiro bem classificado acharia difícil encarar sozinho. E as misteriosas identidades dos responsáveis por fazerem 7 pergaminhos de teletransporte. Sua armadura melhorada com mana e até mesmo suas armas não funcionarem em um momento crítico. Obrigada. Por sua causa. Parece que agora poderei remover todas as ervas daninhas de uma só vez. Ela não tinha escolha senão guardar sua raiva fervente para outro dia. Kim Il-rin sorriu gentilmente e continuou esfregando a cabeça do Goblin, antes de falar lentamente em direção ao bracelete. A cavaleira de nível superior, Kim Il-rin, retornará. Il-rin então parou e deu uma olhadinha no Goblin, antes de mostrar um sorriso suave e mudar sua mensagem. Não. Eu voltarei em cerca de 3 horas. Está chovendo muito. E por causa da chuva forte, um deslizamento de terra bloqueou a saída da caverna onde estou. Saidin e Il-rin conversaram muito durante essas 3 horas. Ao invés de uma conversa, ficou claro qual papel pertencia a quem. Como era difícil formar sentenças adequadas como um Goblin. Saidin naturalmente acabou no papel de ouvinte e Il-rin no de falante. Ah! Como pode ser possível que eu nunca tenha me envolvido em um romance durante os meus 27 anos de vida? Ah! Mas não é um problema apenas meu. Sabe? Por que ela está tão animada assim? Nas entrevistas da televisão ela parecia tão fria e distante. Saidin achou maravilhoso o quão fácil era falar com Il-rin. Isso estava completamente fora de suas expectativas. Quando ele a viu na televisão, ela parecia mais fria e calculista do que o tipo de pessoa que gosta de conversar. Honestamente, eu realmente adoro coisas como bonecas simples e fofas. Sabe? Mas os homens só veem meu lado cavaleira e acabam me dando apenas presentes inúteis. Como facas, espadas e armamentos mágicos.
Então como posso sair com idiotas assim? E também, quando eu chuto eles por causa de seus erros, ficam espalhando rumores de que eu tenho padrões altos demais e tentam fazer eu parecer a estranha. Mas agora Saidin estava satisfeito. Quem seria capaz de ouvir os desabafos secretos que saíam da boca da cavaleira mais famosa da Coreia? Ele escutou suas reclamações por 3 horas, respondendo adequadamente nos momentos certos e fingindo não entender quando palavras difíceis apareciam. Na verdade, ele estava ocupado observando o rosto dela. Mesmo depois de passar 3 horas observando-a, não conseguia se cansar de tanta beleza, que facilmente superava qualquer elogio que já tinha sido direcionado a ela antes. Finalmente, como um sinal, a chuva parou de cair e a luz do sol iluminou o céu. Assim, chegou o final das 3 horas prometidas. Quando tiver tempo, voltarei para te visitar. Pode demorar um pouco, mas prometo que vou te agradecer adequadamente quando vier. Diante do fim iminente de seu breve encontro, Yu-Hin hesitou um pouco, virando-se para olhar o Goblin várias vezes. Parecia que ela não estava feliz com o nível de gratidão que tinha demonstrado ao seu salvador, sentindo-se mal com isso. Mas Saidin não se sentia assim. Ao invés disso, ele estava tão agradecido que poderia até mesmo enlouquecer devido à excitação. Yu-Hin presenteou-lhe com uma presa do tigre dentes de sabre como compensação. Conforme esperado de uma cavaleira de seu calibre, ela não saiu apenas na pior diante do monstro, conseguindo quebrar uma de suas presas com sucesso. Se não fosse pelo conhecimento adquirido recentemente dos goblins, ele teria tratado essa presa como nada mais do que um item caro. Mas agora, era uma história completamente diferente. A presa em si era uma pedra de mana e, ao mesmo tempo, um ingrediente para a preparação de remédios. Se Saidin cuidadosamente adicionasse outros ingredientes a isso, então poderia fazer 10 ou mais frascos de poções com vários efeitos e propriedades. Uma recordação apressada dos potenciais usos disso revelou que poderia fazer uma poção para elevar drasticamente sua constituição, e assim mostrar uma tremenda destreza durante uma caçada. Ou inventar algo parecido com o que tinha dado para Qin Yu-Hin tomar e vender isso para o público. As possibilidades eram realmente infinitas. Como um bônus especial, ele não se preocupou muito em atrair a atenção em caso de começar a produzir e vender poções. Normalmente, era possível vender, depois de estar livre de efeitos colaterais e aprovado para o consumo, as poções de fabricação privada, mesmo mantendo um anonimato parcial. Em outras palavras, posso conseguir um lucro de pelo menos R$ 1.760,000. Desde que houvesse um efeito de cura. Até mesmo um remédio emergencial que não era tratado como uma boa poção seria vendido por R$ 700 o frasco. Ele também lembrou de ter visto umas notícias de que um elfo negro e um goblin, usando os mesmos ingredientes, tinham desempenhos diferentes. E as coisas feitas pelo goblin eram as melhores. E eu sou um goblin. Um grande goblin. Nada menos que isso. Com isso, ele poderia ganhar dinheiro suficiente para comprar equipamentos e também uma bela casa na província de Gangwon. Obrigado. Cuide-se. Saidin despediu-se de Qin Yu-Hin com felicidade visível em seu olhar. Na hora certa, uma clara luz do sol desceu entre eles. Foi um tempo especialmente bom para dizer adeus. Se é certo. Você também se cuide. Não vá para áreas perigosas. A voz de Yu-Hin tremeu um pouco, repleta de emoções pesadas.
Ela sentiu-se meio triste ao ver a expressão brilhante do Goblin, afinal de contas. Ela abriu seu coração para ele pelas últimas 3 horas. No processo, acabou ficando próxima da criatura. Mas seus problemas não podiam ser deixados para depois. Yuhin enrijeceu seu rosto e virou-se, ordenando seus pés pesados a se moverem. Você também. Ouvindo aquela voz um pouco comum, ela tinha certeza de que o pouco tempo que compartilhou com aquela criatura inteligente e gentil permaneceria gravado em suas memórias pelo resto de sua vida.